Olá, vou mostrar aqui um pouquinho desse aparelho, o Compex Edge 2.0, para você aí que tem dúvida, né, a respeito desse aparelho, o que compõe a caixa dele, o que que vem, né, que tipo de acessório. Então é um vídeo bem breve, mostrando aí a característica principal aí do aparelho, tá? Então, ele vem numa caixa, né, de papelão comum. Atrás é interessante que tem uma informação até dos outros aparelhos da linha, né? Então tem a informação do Edge aqui, os programas que ele tem, do Performance e também do Elite, que é a versão mais completa dessa linha aqui. Todos esses aparelhos, eles têm em comum a mesma função, porém a versão Edge ela é a mais simples. Então você consegue alguns programas de resistência, de endurance, né, de fortalecimento seria, né, a recuperação do treino e o tratamento de lesão. Os outros aparelhos já têm algumas funções a mais, né, algumas coisas como relaxamento, etc. Tá, então aqui em cima, na caixa fala que né, o que você pode aumentar o desempenho, né? Então força, resistência, velocidade e tudo mais. Tá? Então vamos abrir o aparelho aí. Então essa aqui é a caixa dele, né? Ele vem nesse berço. Aí aqui para tirar o aparelho. Ele vem normalmente sem bateria, né? Sem a bateria instalada. A não ser que a loja onde foi comprado testaram, alguma coisa nesse sentido. E aí deixaram a bateria aqui dentro, acontece. Tá, aqui é a carinha dele, o display. Aí, esse é o berço. E aqui vem o restante, que é a fonte. Que é a fonte que vai usar para carregar. A bateria, que é igual, né, de todos os aparelhos dessa linha, tanto o Performance como o Elite usam a mesma bateria, tá? Ela tem aqui um terminal aqui para evitar que seja ligado errado, alguma coisa do tipo. E aqui vem os cabos, conjunto de cabo para ser ligado no aparelho, tá? E mais um kit de eletrodos, todos lacrados, né? Então, isso é importante aqui para saber que o aparelho é novo, né? Dá para perceber bem. Além disso, vem uma garantia estendida aqui que só serve nos Estados Unidos, um termo de garantia. Isso aqui não vai servir no Brasil, até porque no Brasil não tem uma assistência técnica oficial da marca. Se der problema, tem que levar em algum lugar que arruma, mas algum lugar genérico, vamos dizer assim. Vem um breve manual aqui de uso do aparelho, dando algumas dicas de algumas funções do aparelho, onde utilizar, como colocar os eletrodos corretamente no corpo. Aqui vem falando um pouquinho dos programas, da configuração dos programas do aparelho, tá? Dentro desse manual, tá? Tudo em inglês, né? Ele não tem a versão em português, você vai ter o idioma inglês, espanhol e francês nesse aparelho. Tá, então, agora
Eu vou ligar ele aqui. Até com uma bateria que eu já tinha separado aqui, que é de um outro aparelho. Basta colocar ele aqui, ó, travar, colocar a tampa, ligar o aparelho. Pronto. A primeira vez que liga acontece isso, ele já pede para colocar a configuração de linguagem, né? Então basta apertar o power e aí ele já aparece os 4 programas de treinamento, as 4 funções do aparelho. Tá? A diferença desse para o Elite é que no Elite você tem um menu maior aqui, o Performance também, então ele tem mais funções, mas o funcionamento do aparelho é basicamente o mesmo, né? Uma coisa importante e interessante que para se falar desses aparelhos, que diferente da versão sem fio, do Mini, por exemplo, o wireless, ele funciona de forma constante. Então, se vocês observarem em alguns vídeos de treino, vocês vão perceber que o treinador, né, a pessoa que está acompanhando o treino, ela fica apertando o botão. Por quê? Toda vez que aperta esse botão, de mais ou menos, fica alternando até, o que acontece? Ele mantém a carga em alta, ou seja, todo programa que entrar ele tem algumas oscilações, né? Ele está num nível baixo, aí ele vai no alto onde ele intensifica a energia que ele manda para os eletrodos. Se você ficar apertando, enquanto estiver apertando para mais e para menos, por exemplo, ele vai mantendo aquilo, ele não passa para a corrente de relaxamento. Então isso faz com que você acabe intensificando, né, ainda mais o exercício. Ele não entra no modo de relaxo, né, aquele relaxamento que é a corrente mais baixa, ele fica na corrente alta. Enquanto você estiver fazendo a repetição, isso é importante para potencializar. Tá? Então basicamente esse aqui é o aparelho Compex Edge 2.0. Tá? Não muda em termos de tamanho, peso, não vai mudar nada em relação às versões Performance e a versão Elite. Tá? É a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui a versão Elite, né? Então dá para perceber que a diferença aqui são os tipos de treino, né? Ele tem mais tipos, mais opções de treinamento, de condicionamento, parte de fisioterapia também, né? Diferente do Edge, né? O Edge ele é mais simples. Então, aqui ó, o menu dele é menor, né? São 4 opções de treino aqui, tá? A bateria dele, ó, como eu mostrei, essa é a bateria do que vai no Edge, que é a mesma que vai no Elite. Mesmo tipo de bateria, não muda absolutamente nada. A conexão dos cabos é exatamente a mesma, né? Os cabos do Elite são os mesmos que vão no Edge e no Performance também, não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. O peso do aparelho é o mesmo, né? Conexão aqui dos eletrodos é a mesma. Os eletrodos são os mesmos, né? Os eletrodos que a gente usa nessa versão aqui é igual à versão Edge, não tem nenhuma mudança, né? Os eletrodos são os mesmos, é um tipo de eletrodo aqui, os eletrodos originais aqui, né? Alguns já. O funcionamento dele é bem simples, né? Aqui, isso aqui tá com a bateria bem fraquinha, né? Então,
navega-se através das teclas aqui, né? Então vamos supor que o objetivo é fazer um treinamento de resistência, né? Aí clica nessa tecla aqui, ele vai entrar no modo de treinamento de resistência. Aí, nessa primeira tecla aqui, se escolhe a região do corpo. Tá? Aqui é 1 ou 0, que é o tipo de corrente de queima. Aqui o nível do exercício, a intensidade, né? Isso vai influenciar no ciclo da corrente, a duração, né? Se ela vai ter mais ou menos intensidade no sentido de duração. E aqui seria para começar, né? Aí botão Start, ele começa, ele já pula para o menu, aqui onde se coloca a intensidade. Como não tem nenhum eletrodo ligado aqui e nada ligado no corpo, nem adianta eu ligar porque ele vai dar uma falha dizendo que está faltando o eletrodo, certo? Caso contrário, seria só começar o exercício e ir regulando a intensidade que se quer aqui em cada eletrodo. Como agora ele já está piscando, ele já nem aparece a opção para eu entrar no modo exercício, entendeu? É assim que funciona. Então aqui não tem mais o que fazer, né? Nesse caso, por estar com a bateria muito fraca. Então esse foi o unboxing, né, do aparelho Compix Edge, versão 2.0. Todos os aparelhos da Compix vão seguir esse padrão de embalagem, os que tem cabo vão seguir o mesmo padrão de cabeamento desses aparelhos mais novos, né? Existiam uns aparelhos bem antigos que aí o cabo muda, o conector muda um pouco, mas a essência é a mesma, né? O uso é muito parecido, independente da versão. Então é questão de avaliar aquilo que mais vai atender a sua expectativa e sua necessidade de uso do aparelho, né? Então, se tem uma necessidade tanto para uso de performance esportiva, né, para aumentar o desempenho em treino, como em fisioterapia, aí já fica mais indicado o aparelho Elite. Agora, para performance em treino, trabalhar mais com treino e aquela recuperação básica, né, do TENS, que é o alívio da dor e tal, aí já o Edge já atende bem, né? E aí, lógico, né, varia também do bolso, né? Os aparelhos têm preço bastante diferente aí no mercado, tá? Espero que tenha sido de alguma valia, né, o vídeo aí, e tenha conseguido tirar alguma dúvida, ou todas as dúvidas, no caso de quem tem interesse em adquirir um aparelho desse.